E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje segunda-feira, 26 de setembro de 2022, 6 dias para o primeiro turno das eleições. E eu publiquei na sexta-feira um vídeo que tinha esse título: Chegou a hora de aloprar, caos na campanha do Bolsonaro. Estava retratando ali o clima de brigas internas dentro da campanha do Jair, que tinham principais dois polos. Um deles que defendia que o Bolsonaro começasse a aloprar, passasse a colocar ainda mais em suspeita a confiabilidade das urnas eletrônicas, se preparasse para o seu discurso de derrotado. Do outro lado, a equipe mais pragmática, talvez. O marqueteiro Duda Lima, as figuras do Centrão e tantos outros da campanha que defendem que, na verdade, o Bolsonaro precisa fazer uma campanha ainda equilibrada. Falar no Auxílio Brasil, sobre seus supostos feitos de governo, supostas metas para o futuro e fazer críticas fortes ao Lula e aos adversários, mas com um certo tom de moderação. E eu defendi a tese no vídeo de que eu acho que quem tá certo nisso tudo é o Carlos Bolsonaro, é a turma da alopragem. Por um motivo simples, tendo como pressuposto que Bolsonaro sairá derrotado, o melhor para um Bolsonaro derrotado continuar como uma forte liderança de direita é justamente deixar em aberto o discurso de que o resultado não é legítimo. Não é legítimo porque, se fosse, o discurso central do bolsonarismo seria quebrado. O discurso de que eles são maioria. O discurso que é a maioria de pessoas boas contra poucos malvados e poderosos. A partir do momento em que ele perde nas urnas e as urnas têm um resultado legítimo, é sinal de que a narrativa mais básica que sustenta a militância do Jair não é verdadeira. Olha, foi a estratégia utilizada pelo Donald Trump quando ele saiu derrotado nas eleições de 2020. E eu me deparei agora, por acaso, com uma reportagem da revista Piauí que foi publicada no dia 11 de janeiro desse ano, praticamente um ano depois da data da invasão do Capitólio, que foi lá o grande dia do Donald Trump, o grande dia em que Trump deixou claro que ia ficar consolidado como uma liderança republicana, que o Partido Republicano estaria ao lado dele. A invasão do Capitólio, por primeira hora, ela gerou reações fortíssimas até mesmo dos seus aliados. Gerou reações que deram uma impressão de que o Trump tinha passado do limite. Passado um ano, e já na semana de publicação dessa reportagem na revista Piauí, escrita pelo Oliver Schwenkel, você teve o diagnóstico de que não, o Trump acertou na invasão do Capitólio. Esse é o meu diagnóstico e a reportagem ela dá pistas sobre por que eu penso dessa forma. Eu separei alguns trechos para vocês, mas é importantíssimo que você leia ela na íntegra. Primeiro, a respeito das expectativas de que a invasão do Capitólio tinha sido uma estratégia equivocada. Olha, lê do engano. Um ano após os confrontos que causaram 5 mortes diretas, além de suicídios posteriores que podem ter sido motivados pelo episódio, Trump está mais forte do que nunca. Olhando em retrospecto, o fato de ele não ter aceitado o resultado das urnas e, em vez disso, ter mobilizado seus seguidores mais extremistas foi crucial para consolidar a narrativa de que as eleições de 2020 teriam sido fraudadas. Trata-se de um discurso furado, mas um elemento fundamental para entender os nossos tempos e perceber que palavras vazias têm um peso estrondoso. Até hoje, 3/4 do eleitorado republicano acreditam que Biden ocupa a Casa Branca de forma ilegítima. Em outro momento do texto, o Oliver segue: mesmo que o próprio Trump não queira se candidatar em 2024, não restam dúvidas de que o próximo presidenciável republicano será um trumpista convicto, a exemplo do atual governador da Flórida, Ron DeSantis. E, mais afim, o fato de que as ações de Trump no pós-Capitólio seriam um verdadeiro estudo de caso para que os Bolsonaros soubessem até onde podem ir, isto é, até que ponto poderiam esgarçar o tecido democrático impunemente. Por incrível que pareça, a grande lição do renascimento trumpista é de que o caminho mais seguro para um aspirante autocrata é dobrar a aposta e continuar se radicalizando cada vez mais. Isso porque, uma vez atiçada, a base extremista raramente perdoa sinais de moderação por parte do líder. O próprio Trump
cometeu esse deslize recentemente, quando revelou ter se vacinado contra a Covid-19 e recomendou que seus apoiadores fizessem o mesmo. Levou uma sova inédita de sua base. Bolsonaro, que teve uma experiência semelhante quando decidiu recuar da sua retórica golpista no 7 de setembro, seguramente terá tirado suas próprias conclusões do episódio. Basicamente, o que se coloca aqui, pessoal, é que o Trump ter dobrado a aposta de forma consistente até o dia do ataque do Capitólio, de primeira hora pode parecer uma manobra equivocada, de primeira hora pode parecer uma manobra arriscadíssima do ponto de vista do futuro da sua força política e também do seu futuro do âmbito judicial. Mas a longo prazo, com o passar do tempo, ficou claro: Trump fez bem para ele próprio, péssimo para o mundo, péssimo para a democracia, péssimo para as instituições. Agora, funciona, e funciona pelo motivo mais claro de todos. O que sustenta o trumpismo, o que sustenta o bolsonarismo, entre outras coisas, é a noção da base mais aguerrida de que eles são maioria, mesmo que não sejam. E se você tem uma forma de medir o que pensa a população, olha, é censo, eleição e plebiscito. E se a pessoa sair derrotada numa eleição, é escancarada a informação de que ela não tem a maior parte do povo. E nesse caso, a única alternativa que lhe resta é dizer que essa eleição não foi legítima. É o que Trump fez e é o que o Bolsonaro deve fazer agora se estiver preocupado com o seu futuro político. Trágico para o país. Trágico em vários sentidos, mas pensando na cabeça dele. E eu repito o que eu falei no vídeo de sexta. Não é à toa que o racha interno da campanha se dá nesse tempo, dessa forma. É o Carlos defendendo a tese que eu estou defendendo aqui. É o Carlos que é filho do Jair. É o Carlos que está preocupado com o próprio pai. Quem está contra ela não está preocupado com o futuro do bolsonarismo. Está preocupado consigo. Está preocupado com a sua carreira como marqueteiro político, o caso do Duda Lima. Está preocupado com a sua carreira no parlamento, o caso dos integrantes do Centrão. Está preocupado com sua carreira no setor privado, o caso de outros participantes da campanha que vão abandonar o barco assim que ele afundar e se aventurar em outros lugares. O discurso golpista é inteligentíssimo nesse momento, porque ele segue exatamente o tom que o Bolsonaro sempre levou. O tom de dobrar a aposta e tudo mais. E há um outro fator que merece ser colocado aqui. Comparações entre Bolsonaro e Trump, elas precisam ser feitas com muito cuidado. Estamos falando de países diferentes. Que é o básico? Bom, o Trump nunca ganhou no voto popular nos Estados Unidos. O Bolsonaro ganhou no Brasil. O sistema eleitoral é diferente. O Trump não costuma ser homofóbico, racista em suas falas públicas com tanta frequência quanto o Bolsonaro. Até mesmo na discussão identitária há diferenças. Eles são figuras diferentes, mas que compartilham de visões parecidas a respeito de alguns temas. Que compartilham do método antidemocrático. E olha, o lado do Bolsonaro, a maior ligação que a gente pode fazer com o Donald é que, aí não tem dúvida, ele se inspira no Trump. Ele copia o Trump. Abrasileira bastante os métodos que o Trump utiliza lá. E por isso acaba gerando algumas particularidades daqui. Mas ele copia, ele usa de referência. E ele tem a referência do Capitólio. E a referência do Capitólio dá um sinal claro. Ele precisa fazer algo parecido por aqui, se quiser continuar como uma força política. Há um único ingrediente que a gente ainda precisa colocar em aberto e em suspense, tanto no caso dos Estados Unidos, quanto no caso do Brasil, a capacidade das instituições, a capacidade do Poder Judiciário de punirem essas figuras depois. De terem coragem de punirem figuras que ainda vão ter apoio de uma parcela muito, muito, muito potente da população. No caso do bolsonarismo, de 20%, 30%. No caso do Trump, talvez uma porcentagem até um pouco maior. No caso do Trump, ancorado numa instituição gigantesca que é o Partido Republicano. O Bolsonaro, fora do poder, não vai estar ancorado em nenhuma instituição mais forte. Vai ter ali os seus gatos pingados no exército, tudo, mas as igrejas neopentecostais vão largar a mão e tudo mais. O Bolsonaro vai sair sem partido, sem apoio claro do meio político. Mas, gente,
aloprar é o melhor que ele pode fazer. E o caso Trump ajuda a acender ainda mais essa tese. Recomendo que vocês assistam o meu vídeo de sexta. Recomendo que vocês leiam esse artigo do Oliver que está na revista Piauí, que foi publicado já há 9 meses e passou despercebido para mim. O link dele tá aqui na descrição, tá? Eu cheguei a gravar também sobre a potência do Trump para vencer em 2024. Ah, e na campanha do Jair Bolsonaro, existe uma figura que se afastou do Carlos e que se aproximou do setor mais moderado, com 1000 aspas. A figura do Flávio. O Flávio, ele sabe que o melhor para a sustentação política do Jair está justamente na continuidade das bravatas golpistas. A diferença para o Flávio é que ele tem uma preocupação legítima de que isso acabe pilhando ainda mais consequências judiciais, que o Trump ainda pode enfrentar aqui em diante, como eu comentei com vocês em outras oportunidades. Mas o tempo está passando e essas consequências não estão aparecendo. Eu tô achando que a tese do Flávio tá um pouco errada, porque tem muita gente que gosta de anistia, tem muita gente que gosta de grande acordo nacional. E talvez essa tese acabe saindo vencedora se você não tiver uma mobilização real. Um abraço, qualquer momento estou de volta e até a próxima.